Olá, me chamo Juscelene e estou aqui para o desafio Lançai a Palavra. Não sei como vai ser esse desafio, porque eu já tenho aqui os 3 que estão comigo, mas nós vamos ler a palavra que nos desafiaram para isso. A palavra está em Mateus, capítulo 14, versículo a partir do 22, e diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir. Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Pedro era um discípulo. Manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Nessa passagem nós podemos observar que o foco de Pedro estava em Jesus. O foco de Pedro estava na água, na dificuldade em andar sobre as águas. Quantas vezes a minha e a sua fé está no foco errado? A gente prefere olhar para o problema, a gente prefere olhar pela não condição, a gente prefere olhar para modismos e seguimos modismos que o mundo coloca. A gente prefere olhar para uma música, para uma postura, para um colega que age erradamente. A gente prefere olhar para tudo, mas a gente esquece de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos aprender que quando nós temos os olhos fitos em Jesus, nada de mal nos pode acontecer. Realmente não é fácil. Eu sou prova viva de que se você não viver pela fé, a coisa não anda, né, Daniel? Eu sou prova viva, nós somos, de que realmente é preciso olharmos para o Senhor. Se eu e você ficarmos olhando, se eu e você ficarmos olhando só as circunstâncias, se nós olharmos apenas a condição que nós vivemos, a forma como nós estamos, realmente nós não vamos ter muito sucesso e nós vamos afundar diante desse mundo. Mas que essa palavra sirva para mim, para você e para todos nós. Que nós não possamos olhar... Não afunda, Davi, sobe! Que nós não possamos olhar para as circunstâncias, mas que nós possamos olhar para o Senhor. Realmente ansiedades vão aparecer. As coisas não podem ser resolvidas na força do nosso braço. Levanta, Davi! Quando eu particularmente quero resolver as coisas na força do meu braço, não dá certo. Mas quando eu consigo, com fé, olhar para o alvo, muita coisa acontece. Então que nós possamos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, lançar sobre Deus todas as nossas inquietações, porque Ele realmente é quem pode andar pelas águas da situação. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma vida abençoada, junto com a sua família, junto com os seus, mas que principalmente você não desvie o olhar. Olhe para aquele que tudo pode, e nenhum dos planos dele, na minha e na sua vida, podem ser impedidos. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.